Todo mundo fala dela, todo mundo elogia, todo mundo recomenda. Mas aí fica a pergunta que não quer calar. Aline Bey, é isso tudo mesmo? Paulistana, nascida em 1987, Aline Bey consolidou-se como uma das vozes mais potentes da literatura brasileira contemporânea. Formada em letras e artes cênicas, a escritora utiliza sua bagagem teatral para construir uma prosa poética e intimista, mergulhando sem medo em temas como o luto, a solidão, a condição feminina e as complexas tramas familiares. Entre seus sucessos de crítica e público, destacam-se os premiados O Peso do Pássaro Morto, de 2017, Pequena Coreografia do Adeus, de 2021, e seu lançamento mais recente, uma delicada coleção de ausências, lançado ano passado, em 2025. Então vamos lá. Se Aline Bey é tudo isso mesmo, a resposta começa, é claro, nos seus livros. Eu quero destrinchar a obra dela pela ordem de lançamento, porque dá para perceber nitidamente uma evolução, não só de escrita, mas de olhar, de coragem e de silêncio. Até porque se a Aline entende bem, é de uma escrita silenciosa, vocês vão entender já já. Começando pelo Peso do Pássaro Morto. Esse livro acompanha uma mulher desde a infância até a vida adulta. Mas não vai esperando uma narrativa linear confortável não. A Aline constrói a história em fragmentos, quase como lembranças quebradas, e isso faz todo sentido, porque a vida dessa personagem também é atravessada por rupturas. É um livro sobre crescer carregando dores que não foram escolhidas, sobre violência, abandono, solidão, amadurecimento precoce, tudo isso escrito de forma poética, econômica e precisa. Não há excesso. Cada palavra parece colocada ali com muita intenção. É um livro curto, mas é denso, daqueles que você lê rápido, mas sente por muito tempo. Seguindo a ordem de lançamento, a Aline Bey publica a Pequena Coreografia do Adeus. Aqui a gente acompanha a Júlia, a personagem central da história. É um livro marcado pelas relações familiares, especialmente pela relação dela com os pais. Júlia cresce lidando com uma mãe narcisista, uma presença que fere, que controla e que invalida. Ao mesmo tempo, existe a ausência do pai, que vai embora de casa, deixando um vazio que atravessa a infância e se estende pela vida adulta. Aline Bey constrói essa narrativa mostrando como essas relações moldam quem Júlia se torna. O livro caminha entre o passado e o presente, entre a menina que tenta entender o mundo e a mulher adulta que carrega essas marcas. É uma história sobre afeto mal distribuído, sobre carências emocionais, sobre aprender a sobreviver em ambientes que deveriam ser seguros, mas não são. A dor aqui não vem de grandes tragédias, mas de pequenas violências emocionais repetidas ao longo do tempo. Chegando ao terceiro livro da Aline, uma delicada coleção de ausências. Aqui ela amplia o olhar e constrói uma narrativa atravessada por 3 gerações de mulheres. São elas Filipa, Margarida e Laura. O romance se concentra principalmente na relação entre Margarida, a avó, e Laura, a neta. As duas compartilham uma rotina íntima, quase fechada em si mesma, até que a chegada de Filipa, a bisavó, desestabiliza completamente esse pequeno universo. Aline Bey usa essa convivência forçada para falar sobre heranças emocionais, sobre o peso do cuidado e sobre os vazios afetivos que passam de geração em geração. Margarida carrega a sobrecarga do trabalho doméstico e emocional. Ela cuida da neta, organiza a casa, sustenta silêncios e, de repente, também precisa cuidar da própria mãe, agora idosa. O cuidado aqui não aparece como gesto romântico, mas como responsabilidade exaustiva, invisível e muitas vezes solitária. O lar ele precisa ser reconfigurado, não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. No fim das contas, o que atravessa todos os livros da Aline Bey é isso. Relações quebradas, carregadas de sentimento, famílias marcadas por ausências, por figuras parentais falhas, por afetos que nunca se resolveram completamente. A escrita dela fala muito desses silêncios que eu comentei no começo do vídeo. Silêncios que dizem tanto quanto as palavras, das cicatrizes emocionais que não desaparecem com o tempo, mas que atravessam gerações, corpos e memórias. Ler Aline Bey é entrar em histórias onde o que não é dito pesa tanto quanto o que é dito. E tem uma coisa muito característica nos finais dos livros dela. Quando acaba, fica a sensação de que falta alguma coisa. Fica um mistério, um silêncio, quase um espaço entre você e o livro, como se a história continuasse existindo fora da página. E isso é muito louco, pouca gente consegue fazer isso com a leitura. Eu me considero, sem medo nenhum, fã declarado da Aline. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente no festival Sempre um Papo, em BH.
Trocar algumas palavras, ouvir ela falar do próprio processo criativo muda tudo, porque dá pra sentir que a escrita dela nasce de um lugar muito honesto, muito humano, muito real, e é muito bonito acompanhar cada lançamento e perceber como a escrita dela amadurece, se afina, se aprofunda. E se você não conhece o trabalho da Aline Bay, fica aqui o convite. Virou queridinha da academia? Virou queridinha. Mas não é só da academia, não. É porque ela é boa mesmo.